Olha, está acontecendo uma mudança gigantesca na computação. É uma coisa que a gente está chamando de efeito colosso. E não é pouca coisa, não. É uma força tão grande que está redesenhando tudo. A tecnologia, claro, mas também o mercado de energia e até o jogo geopolítico mundial. E bem no meio disso tudo, tá o Colossus 2. E olha, não é só um data center, tá? É a primeira gigafábrica de IA do mundo. A escala disso é simplesmente absurda. Pensa só no que a gente está falando. No pico de operação, essa instalação vai consumir 1,2 gigawatts de energia. Para ter uma noção do que é isso, é o suficiente para abastecer mais de 2 milhões de casas. É uma cidade inteira só para alimentar uma máquina. E aí vem a grande pergunta, né? A pergunta que guia toda essa nossa análise. De onde vem tanta energia? E a resposta, olha, leva a gente para uma jornada industrial que é, sinceramente, impressionante. E às vezes até difícil de acreditar. Então, vamos mergulhar nisso. O que a gente está vendo aqui é literalmente o começo de uma nova era industrial. E o que está movendo tudo isso? Uma busca sem fim por mais e mais poder de processamento para a inteligência artificial. É que o negócio é o seguinte: a demanda por poder de computação está crescendo de um jeito absurdo, exponencialmente. Cada nova geração de IA precisa de no mínimo 10 vezes mais poder de processamento. E isso força uma mudança total em como a gente constrói essa infraestrutura. Sabe aqueles data centers tradicionais que a gente liga na tomada da cidade e consome megawatts? Eles simplesmente não dão mais conta do recado. As novas gigafábricas de IA são outra história. Elas constroem as próprias usinas de energia e não consomem megawatts, consomem gigawatts. O objetivo aqui não é mais só processar dados, sabe? É criar inteligência. E isso leva a gente para a primeira das 4 fábricas que formam uma gigafábrica de IA. E o mais surpreendente é que para construir um supercomputador desses, a gente não começa pelos chips, não. A gente começa pela energia. Pura, bruta. É como se fossem 4 gigantes industriais operando em um único lugar, sabe? E a base de tudo, o alicerce, é a fábrica de energia. A história de como o Colossus 2 foi construído é uma verdadeira novela. Eles precisavam de 1.000 megawatts. A cidade de Memphis só tinha 50 para oferecer. E, para piorar, os órgãos reguladores e a comunidade local não queriam o projeto. Parecia que ia tudo por água abaixo. Qual foi a solução? Uma jogada ousadíssima. Eles cruzaram a fronteira do estado, compraram uma usina de energia antiga e abandonada e reconstruíram ela do zero. Mas, olha, ter energia é só o primeiro passo. O segundo desafio, e talvez até mais complicado, é a estabilidade. Chips novos como o Blackwell da NVIDIA, por exemplo, mais que dobram o consumo de energia de um hack. E o problema são os picos de consumo, que duram milissegundos, mas que podem simplesmente derrubar o sistema inteiro. É muito sensível. A solução para isso foi um sistema de energia híbrido super tecnológico. São 7 turbinas a gás, daquelas gigantes, 168 megapacks da Tesla para guardar energia em bateria e um sistema todo em camadas para suavizar esses picos. O resultado? Energia perfeitamente estável para alimentar centenas de milhares de GPUs sem risco de cair. Ok, problema de energia resolvido. Só que aí aparece outro, né? O calor. Toda essa eletricidade gera uma quantidade de calor absurda. E isso nos leva para nossa segunda fábrica, a estação de tratamento de água. A física aqui não perdoa. 1 gigawatt de energia entrando gera 1 gigawatt de calor saindo. É como ter uma planta industrial inteira funcionando dentro de um galpão. E esses data centers gigantes têm uma fama terrível de acabar com a água das cidades onde se instalam. E para dar conta de tanto calor, o Colossus precisa de uma quantidade de água que é difícil até de imaginar. São quase 50 milhões de litros, todo santo dia. Só que aqui vem a grande sacada. Em vez de pegar a água potável da cidade, eles construíram a própria estação de tratamento de água lá dentro. E o que ela faz? Recicla a água de esgoto da cidade e transforma em água para resfriar os sistemas. É um daqueles casos raríssimos em que um data center, na verdade, ajuda no balanço de água da região. Bom, com a energia garantida e o resfriamento resolvido, agora sim a gente pode finalmente chegar no coração da operação. Nas 2 últimas fábricas que juntas formam o cérebro, o supercomputador unificado. Porque, pensa bem, não adianta nada ter 500 mil GPUs se elas não conversam entre si, né? E é aí que entra o tal do Network Fabric.
Imagina ele como se fosse o sistema nervoso de altíssima velocidade que faz com que 500 mil de processadores individuais trabalhem juntos, como se fosse um único cérebro gigante. E o que tem dentro desse cérebro? Bom, é uma coleção do que há de mais moderno em hardware. Mais de 550 mil GPUs, das mais novas da NVIDIA. CPUs da AMD e da Intel para organizar tudo, memória ultra rápida da SK Hynix e petabytes de armazenamento em SSD. E a conta de tudo isso? Bom, só a parte de energia e resfriamento já é uma fortuna, mais ou menos 35% do custo total. Mas o grosso do dinheiro, de longe, vai para o silício em si, os chips, quase metade do orçamento inteiro do projeto. Agora vamos sair um pouco do detalhe e olhar o cenário completo. O que tudo isso significa para o futuro? A resposta é bem direta. A gente está indo para um futuro que vai precisar de uma quantidade de energia que nunca se viu antes. E olha que o Colossus 2, por mais impressionante que seja, não é um caso isolado. O Switch Citadel já é um monstro e o projeto Stargate da OpenAI com a Microsoft promete ser ainda maior. O que a gente está vendo é a construção de um tipo completamente novo de infraestrutura no planeta. O ponto central aqui é esse. Tem uma nova camada industrial sendo construída no nosso planeta. E essas fábricas de inteligência artificial estão disputando os mesmos recursos que a gente precisa para viver: terra, água e, acima de tudo, energia. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem provocadora no final. A nova corrida industrial já começou? A questão é, no futuro, quem vai ter a preferência para usar essa energia? As pessoas ou as máquinas?